Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar uma verdadeira história de detetive biológica. Vamos entender como células normais perdem totalmente o controle, se transformam em tumores e, em alguns casos, conseguem se espalhar de maneira implacável pelo nosso corpo. É absolutamente fascinante e um pouco assustador, claro, entender o que acontece nas engrenagens microscópicas quando as regras fundamentais da biologia são quebradas. E para não se perder no meio de tanto jargão médico, a gente dividiu essa jornada em um roteiro de 4 passos super diretos. Primeiro, vamos definir o que são neoplasias. Depois, traçar a linha entre tumores benignos e malignos. Na sequência, olhar de perto a morfologia da malignidade e, por fim, acompanhar a perigosa jornada da metástase. Então, vamos lá. Parte 1. O que são neoplasias? Vamos investigar exatamente onde começa a origem desse erro biológico. A palavra neoplasia vem do grego e é bem literal. Neo significa novo e plasis quer dizer formação. Na prática, isso representa um estado de alerta vermelho onde as células começam a se multiplicar sem controle nenhum. O grande problema aqui é que, devido a mutações genéticas, essas células se tornam completamente independentes dos sinais normais que o corpo manda para elas pararem de crescer. Elas criam o seu próprio ritmo, ignorando totalmente o que o resto do organismo precisa. Mas olha só, um detalhe crucial. Essas células doentes não operam no vazio. Elas literalmente constroem o seu próprio ecossistema. Um tumor não é só um amontoado de células anormais, o chamado parênquima tumoral. Ele também tem um estroma reativo. Esse estroma é tipo uma rede de suporte muito bem estruturada, cheia de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos novos, que garante que essa massa continue recebendo alimento e oxigênio sem parar. E isso nos leva à parte 2, tumores benignos versus malignos. Afinal de contas, como a gente traça a linha entre o que é inofensivo e o que é perigoso? Vamos para as diferenças práticas, que são enormes. De um lado, os tumores benignos costumam ter um crescimento mais lento, são mais comportados, digamos assim, e ficam ali bem delimitados no tecido onde nasceram. Já os tumores malignos, bom, esses agem com uma agressividade marcante. Eles não têm bordas definidas, crescem rápido demais, de um jeito totalmente caótico e vão invadindo e destruindo as estruturas vizinhas sem a menor piedade. E a própria medicina criou um sistema genial para identificar quem é quem logo de cara, pelo nome. É como um sistema de bandeiras de alerta. Um sufixo simples como "oma" no fim da palavra, tipo num fibroma, quase sempre indica que a massa é benigna. Mas, quando o nome muda para algo como sarcoma ou carcinoma, as sirenes disparam. Esse é o sinal vermelho de que estamos lidando com uma ameaça maligna. Claro, existem algumas exceções históricas chatas como melanoma e linfoma, que parecem benignos pelo nome, mas são muito perigosos. Porém, a regra do sufixo ajuda demais a nortear o diagnóstico. Dá para visualizar bem como é um comportamento benigno pensando naqueles pólipos ou papilomas que aparecem em exames. Eles são essas projeções super bem definidas que crescem para fora da superfície. A grande sacada deles é que, mesmo crescendo, eles são educados. Eles não rompem os limites estruturais e não infiltram as camadas de tecido que ficam logo abaixo deles. Aprofundando mais um pouco, chegamos à parte 3, a morfologia da malignidade. Como esse culpado se parece quando a gente coloca uma lente de aumento nele? Olhar um tumor maligno no microscópio é olhar para o caos. Em vez daquela organização linda e simétrica de um tecido saudável, a gente vê células que esqueceram completamente a sua função original, um fenômeno chamado anaplasia. Elas têm tamanhos e formas que variam loucamente, o tal do pleomorfismo, os núcleos ficam imensos e escuros, e o processo de divisão celular gera umas figuras mitóticas totalmente bizarras. A arquitetura celular simplesmente vai para o espaço. Para entender a força motriz que causa toda essa desordem visual, essa analogia do semáforo bate exatamente na tecla certa. Imagina que os genes que controlam a divisão celular sofrem mutações e se transformam em oncogenes. Eles passam a funcionar como semáforos permanentemente travados no sinal verde. Resultado, o tráfego celular acelera e os carros continuam se multiplicando sem parar, atropelando todo e qualquer limite natural do corpo. E a coisa fica ainda mais ardilosa, porque essas células aprendem a hackear o relógio biológico. Elas evitam o envelhecimento natural ativando mecanismos como a telomerase, o que basicamente as torna imortais.
Para piorar, elas mudam completamente o metabolismo. Entra em cena o efeito Warburg. Em vez de usar energia do jeito normal, elas passam a devorar glicose de um jeito absurdo, mesmo com o oxigênio sobrando ao redor. É uma fome insaciável de energia para bancar toda essa expansão veloz. O que nos traz a parte 4, o capítulo final e mais perigoso dessa história, a jornada da metástase. A grande fuga e disseminação pelo organismo. Antes de se jogar na corrente sanguínea, o tumor precisa de suprimentos, certo? Ele faz isso forçando a criação de novos vasos sanguíneos num processo chamado angiogênese. É como se fosse uma metrópole superlotada, construindo pontes e avenidas de qualquer jeito, tudo com material de baixa qualidade. Esses vasos novos são precários, mas eles fazem o trabalho sujo de trazer nutrientes e, o pior de tudo, criam as vias expressas para as células tumorais escaparem dali. E o passo a passo dessa fuga é praticamente um trabalho de demolição dividido em 3 etapas brutais. Primeiro, rola a dissociação. As células mudam a química que as mantém unidas e se soltam das companheiras. Depois vem a degradação, onde elas soltam enzimas ácidas que literalmente derretem as barreiras e paredes do tecido em volta. E o terceiro passo é a locomoção, em que a célula simplesmente engata a primeira marcha e invade ativamente os buracos que acabou de abrir. Uma vez que elas caem na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, a disseminação começa. E o mais assustador é que elas não se espalham de forma totalmente aleatória. A biologia mostra que certos tumores têm um tropismo, ou seja, uma preferência sinistra por se alojar em órgãos muito específicos. Células de um lugar X já têm o roteiro pronto para colonizar o fígado, o pulmão, os ossos ou o cérebro, criando essas novas bases de operação, como a gente pode ver no mapeamento das rotas metastáticas. Agora, o impacto de tudo isso não é isolado. Quando a doença atinge essa fase sistêmica, todo o corpo soa o alarme de emergência. A gente começa a observar uma inflamação crônica fortíssima que leva à caquexia, aquele estado triste onde o corpo perde músculo e gordura numa velocidade alarmante. Além de dar um verdadeiro olé no nosso sistema imunológico, a malignidade ainda pode gerar síndromes paraneoplásicas, que são sintomas esquisitos que aparecem bem longe de onde o tumor principal está alojado. O sistema inteiro entra em colapso. Mas aí fica a grande reflexão depois de analisar toda essa jornada, do comecinho do desarranjo celular até a invasão sistêmica total. Se a ciência de hoje já consegue mapear tão bem cada passo desse trajeto assustador e cada mutação específica, será que estamos finalmente perto do dia em que vamos conseguir simplesmente desligar de vez esses semáforos defeituosos bem antes da metástase acontecer? A esperança real mora justamente na compreensão profunda dessas engrenagens, porque entender o erro na sua essência microscópica é o primeiro e mais importante passo para consertá-lo.